Olá, bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso Técnico em Condomínio, do componente curricular de Gestão Organizacional. Hoje, o tema da nossa aula continua sendo o capítulo 7, Legitimidade e Legalidade nos Processos de Gestão dentro do condomínio. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de se fazer o cadastro no CNPJ do seu condomínio ou do condomínio no qual você vai estar atuando. Então, o que acontece? Um condomínio novo, ele pode representar um desafio a mais para quem vai ser ou será ou é o administrador. Isso porque são necessários diversos documentos, os quais o novo gestor pode não estar familiarizado com os mesmos. O processo para o registro de condomínio segue o seguinte: a primeira coisa que você precisa é correr atrás do habite-se, certo? Ele geralmente é feito pela construtora ou pela incorporadora. Através do habite-se, você tem a licença para poder se mudar e utilizar aquele imóvel. O segundo seria a inscrição das escrituras definitivas de cada unidade habitacional no cartório de registro de imóveis, certo? Para que cada uma exista e tenha seu próprio código perante a lei. Terceiro ponto, a gente precisa da elaboração da convenção de condomínio e também do regimento interno, certo? Lembrando que para se fazer uma convenção de condomínio é necessário no mínimo 2/3 das frações ideais do condomínio. Sem isso eu não consigo fazer a minha convenção ser legal, ser legítima. Vamos lá, convocação da primeira assembleia para a eleição de síndico e também do conselho consultivo, certo? Então eu preciso saber quem vai ser o meu síndico, quem vão ser os meus conselheiros consultivos para poder depois solicitar as outras documentações. A outra situação é solicitar o desmembramento do IPTU por unidade, ou seja, para que cada unidade habitacional tenha o seu próprio código de IPTU e gere o imposto de cada unidade devida, ok? Outro ponto, registro do condomínio no cartório de registro de imóveis juntamente com a convenção de condomínio. Uma vez que você conseguiu já fazer a sua convenção de condomínio, fazer o regimento interno, é levar essa documentação para o cartório e averbar junto à matrícula do condomínio, ok? Maravilha. Uma vez você tendo isso, você vai precisar seguir para o seguinte passo, que é a inscrição do seu condomínio no CNPJ, certo? Que torna automática a inscrição para o INSS. Isso é um passo extremamente necessário. Embora o seu condomínio não seja uma empresa, ele vai ser necessário porque ele vai empregar pessoas, certo? Que vão estar vinculadas a esse CNPJ. E aí você vai ter que gerar os tributos necessários. Então, estão obrigados a inscrever no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, entre outros, os condomínios edílicos, sejam eles os condomínios em edifício, condomínios horizontais fechados, nos termos do artigo 1332 do Código Civil de 2002, e os setores condominiais nas condições de filiais, desde que estes tenham sido instituídos por convenção de condomínio, ok? Então, essas são as pessoas ou as instituições jurídicas que necessitam abrir o seu CNPJ. Então, o que diz o Código Civil? O Código Civil institui o seguinte, artigo 1332. Institui-se o condomínio edílico por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Inciso 1º, a discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva extremadas uma das outras das partes comuns, ou seja, eu preciso individualizar cada unidade habitacional, dizendo quanto cada unidade habitacional tem de metragem, e também eu preciso especificar quais são as áreas comuns que pertencem a todos os condôminos. Inciso 2º, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, certo?
relativamente ao terreno e partes comuns. Então, além da unidade habitacional individual, eu tenho direito a uma unidade, uma fração ideal de acordo com a metragem da minha unidade habitacional, certo? E essa fração ideal, ela vai constituir a metragem total que vai gerar o meu IPTU, vai gerar impostos e taxas, ok? E o terceiro, inciso terceiro, o fim a que as unidades se destinam. Eu preciso especificar aquele edifício ou aquele condomínio, qual é a finalidade dele? Vai ser um condomínio habitacional ou vai ser um condomínio comercial, ok? Então, a gente tem o que dita o Código Civil. Quando a gente tem CNPJ, quem representa esse CNPJ? Lembrando, a gente está falando de um condomínio. O condomínio não é uma empresa, é uma sociedade sem fins lucrativos. A pessoa que sempre vai representar esse CNPJ é uma pessoa física, certo? Ou seja, é a pessoa que administra o condomínio, seja ele o síndico profissional, a administradora ou quem o próprio condomínio designar que seja a pessoa legal representante desse CNPJ. Então, o representante da entidade do CNPJ, ele pode indicar um preposto, ou seja, eu posso ter o síndico e o síndico indica uma outra pessoa a qual vai ser a responsável pelo CNPJ, pelo Cadastro Nacional, ou seja, pode ser uma administradora, pode ser um síndico profissional, pode ser um administrativo, né, um técnico e assim por diante. Exceto para os atos de inscrição do estabelecimento na matriz e de indicação, substituição ou exclusão de preposto, sendo facultado ao preposto a prática do ato de renúncia. Ou seja, se o preposto não quiser ser responsável pelo CNPJ, ele pode renunciar sem problema nenhum, ok? Então vamos lá, como tirar o CNPJ do seu condomínio? Primeira coisa que você vai precisar é do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Lembrando que o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é como se fosse a identidade daquele condomínio, certo? O CPF daquele condomínio. Então, o que o condomínio precisa? O condomínio precisa desse registro, porque apesar de não pagar imposto de renda, ela é uma associação sem fins lucrativos e vai ter que reter o imposto de renda dos funcionários na fonte. Então, tudo que entra dentro do condomínio, as rendas que entram dentro daquele condomínio, elas vão ser avaliadas, né, pelo governo e de acordo com o que é pago para os funcionários, esse montante vai ser retido na fonte. Então, realizando a inscrição no CNPJ, o condomínio automaticamente estará se registrando no INSS como empregador, certo? E como empregador, ele tem que pagar o INSS, ele tem que pagar a fundo de garantia, entre outros tributos, que são também retidos na fonte. Qual é a documentação necessária para se obter o seu CNPJ? Então vamos lá, você vai precisar da cópia da convenção de condomínio registrada no registro de imóveis, ok? Segundo, cópia de ata da eleição do síndico, conselho fiscal ou consultivo, ou constituição do condomínio ou contrato de construção do condomínio, registrado no cartório de registro de títulos e documentos, ok? Terceiro, cópia legível do CPF do síndico, eleito por assembleia ou responsável designado no controle da construção, no contrato da construção. Quarto, documento básico de entrada ou DBE. E no caso, se utilizar certificação digital ou senha fornecida pelos órgãos conveniados, você vai precisar do protocolo de transmissão, que é um númerozinho, certo? Ou você recebe o DBE ou você recebe esse protocolo de transmissão. Então é isso, pessoal. Obrigada. Esse é o fim da nossa aula e até a próxima.